Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Globo Esporte com 3 matérias muito brabas sobre a epopeia alvinegra de ontem contra o PSG. Tem Thiago Leifert e tem troca de passes com tudo, análise tática, tudo sobre o show que o Fogão deu pro mundo aprender que é tempo de Botafogo. Então antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Ative o sininho porque tem muito conteúdo pra hoje e pra amanhã sobre Botafogo, hein? É muita coisa. Então não perde, ativa o sininho para receber os avisos. Vamos pro vídeo, depois a gente conversa. Mas eu vou começar falando de Botafogo, gente. O Botafogo fez história, nada menos do que isso. O Botafogo ganhou do bicho papão, do time badalado, mais badalado do mundo, Paris Saint-Germain. Botafogo fez história, o campeão da Libertadores passou por cima do campeão europeu. Uma vitória espetacular do Botafogo que a gente vai repercutir muito hoje aqui no Globo Esporte. Era o grupo mais difícil, né? Botafogo não vai passar. Tem o Paris Saint-Germain, tem o Atlético de Madrid. Não vai dar, pois o Botafogo é o líder do seu grupo fazendo história. Vamos fazer o seguinte, vamos curtir, começar o Globo Esporte curtindo essa vitória do Fogão em cima dos franceses. O tempo de Botafogo continua. É uma reconstrução de uma camisa que é histórica para o nosso futebol. O tempo de Botafogo marca mais um capítulo. Eu acredito, né, que o Botafogo tinha 1% de ganhar esse jogo hoje. 1% pra gente é muito. É muito porque na Libertadores foi assim. E o Botafogo perde Gregory. Isso é uma mudança brutal no jogo. Com 40 segundos, talvez 1%. O gol do título da Libertadores 2024! No 3 rodadas pro brasileiro, pra acabar o brasileiro também, onde a gente enfrentou um adversário direto. Talvez era 1% também. Decreta a liderança do Glorioso no Campeonato Brasileiro! E a gente fez. O Glorioso conquista o Brasileirão 2024! Não existe impossível pro Botafogo. Fim de papo! Uma vitória importante, mas ainda não acabou. A história continua e a gente precisa continuar escrevendo. O tempo de Botafogo continua! Uma vitória que entrou para a história desde 2012. Um time da América do Sul não vencia um europeu no Mundial. Desde o Corinthians, que venceu o Chelsea, foi campeão em 2012, o Botafogo foi lá e ganhou do PSG. A gente vai ver esse gol do Igor Jesus, esses lances por muito tempo, e agora a gente vai ver em detalhes. As cenas que não precisam de estímulo adicional. Pra que música quando o som ambiente é a trilha perfeita? É algo sobrenatural. Sim, aconteceu e será lembrado para sempre. Hoje um dia marcante na nossa carreira. Se fosse uma questão de probabilidade, Talvez hoje eu acredito que tinha 1% para poder ganhar esse jogo hoje. Hoje a gente tinha 1% da possibilidade para todo mundo, né? Não para nós. as chances passavam por uma estratégia. Nós obviamente tínhamos que ser perfeitos a defender. Contra uma seleção de craques internacionais significa fazer marcação dupla, reduzir espaços e intimidar se for preciso, mas principalmente agir coletivamente. Nós ganhamos este jogo fazendo o Paris Saint-Germain beber do seu próprio veneno. Porque foi assim que somente 20 dias atrás esse mesmo PSG conquistou sua primeira Liga dos Campeões da Europa, sendo um time. O Botafogo foi a equipe que melhor se defendeu contra a gente em toda a temporada. Se rendeu o técnico do time francês, o espanhol Luis Henrique. Kvaratskhelia. Tão difícil quanto soletrar esse nome é marcar o atacante que nasceu na Geórgia. Ele tenta a jogada para a área, caiu e o juiz está marcando falta. Vários jogadores do Botafogo viraram a sombra do rapaz. Já limpou o Vitinho Gonçalo na cara do gol. E agora, Barbosa? Ainda assim, foi com ele que o PSG levou mais perigo. Aí o georgiano bateu pro gol, a bola vai da esquerda. Em certo momento do jogo, o campeão europeu esteve 80% do tempo com a posse da bola. O campeão da América precisaria brigar para tomar. Foi o que fez Arthur 2 vezes no mesmo lance. Baixinho, 1,68 m, se agigantou. Dele a bola foi para Gregory, Marlon, Savarino
Igor Jesus. Contra 2 zagueiros e um goleiro, melhor pro artilheiro. Driblou, bate Igor, bateu Igor, gol! A sequência da imagem é para entrar na galeria dos momentos especiais desse Botafogo. Quando eu subi ali na mureta, na verdade, minha vista escureceu, parece que eu tava vivendo um sonho. Os pés paralelos, as mãos espalmadas para cima, seguido do grito e da explosão de energia. Igor Jesus! É o nome de um gol glorioso na Copa do Mundo de Clubes! A partir daí, o Botafogo não economizou gota de suor. Nem quando 4 titulares do PSG que começaram no banco foram acionados. A gente aqui nunca vai ter medo. Nunca, de ninguém. E assim foram até o último instante em que a bola rolou no estádio Rose Bowl. E o juiz apita! Fim de papo! Lindo! Não existe impossível pro Botafogo. Muita gente achava que de repente seria uma goleada pro Paris Saint-Germain. A gente fez história, né? 17 de julho de 94, 19 de junho de 2025. No mesmo estádio, no mesmo local. A seleção brasileira fez história. O Botafogo fez história. Ou será que foi o Brasil que também fez? Afinal, a última vitória de um brasileiro sobre um europeu foi na decisão do Mundial 2012. O Corinthians sobre o Chelsea, da Inglaterra. A gente possa valorizar um pouquinho mais a nossa matéria-prima que a gente tem no Brasil. We can play football in Brazil. Nós podemos jogar futebol no Brasil, festejou o dono do Botafogo, John Textor. Eu estou muito feliz pelo Brasil, pelo país Brasil, pelo jogador brasileiro, porque hoje é um dia também que orgulha muito. O dia em que, vestido de branco, o Botafogo representou um produto verde e amarelo que nos fez conhecidos no mundo todo, o futebol brasileiro. Torcedor botafoguense, colocar um negócio na tela aí que merece uma foto, hein? Classificação do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Botafogo é o líder, 6 pontos. Depois PSG e Atlético de Madrid tem 3 e o Seattle Sounders não tem nada. A última rodada você está vendo do lado aí. Botafogo e Atlético de Madrid, PSG contra Seattle Sounders. Para ser eliminado, o Botafogo tem que perder de 3 gols de diferença para o Atlético de Madrid e o PSG vencer essa partida contra o Seattle Sounders. E se o Botafogo empatar, ele é líder do grupo. Olha que coisa maravilhosa. Que campanha do Botafogo. A festa da torcida do Botafogo ontem à noite em Copacabana. Eu tô extasiado, eu não sei. Sei lá, eu tô nananizado. Tô nananizado. Beijo de boas-vindas. Praia vindo abaixo. O tapinha que não dói. Uma festa do tamanho de um continente. Era o encontro do campeão da América do Sul, Botafogo, contra o melhor da Europa. P. S. G. O que pensava o torcedor do Botafogo sobre o confronto? Antes de começar o jogo. Expectativa. Tem zebra. Zebra tá aí pra isso, né? Realidade. Savarino tentou para o Igor. Igor por dentro. Aí, Igor. Driblou, bate Igor. Bateu, Igor. Gol! Depois foi coração na mão, batendo fora do peito, até o apito final. O Botafogo é outro. E agora tem que respeitar o maior do Brasil. De quanto foi a goleada do PSG? O quê? Kamehameha pros botafoguenses. E pros franceses? O quê? É parlé, tchau, tchau. O quê? Correu voar, PSG. Isso é o Botafogo, ainda é tempo de Botafogo.
Já posso voltar a zoar o Paris Saint-Germain e chamar de Petit Saint-Germain ou não? Já posso começar a zoar de novo? Bom dia pra vocês! Bom dia, meus herdeiros! Uma vitória épica ontem. Uma vitória pra deixar a gente muito orgulhoso. Qualquer brasileiro hoje está orgulhoso do Botafogo. Quem ontem não arrancou o cabelo naquele final de jogo, naquele chute que estourou na perna do Barbosão? Barbosão. Que homem. Meu Deus. Como ele jogou bola ontem. Ele e o Jair. Você tá louco, cara. Que vitória do Botafogo. Uma vitória, assim, de um time que não perdeu o foco em nenhum segundo. É tão difícil a gente ver isso no futebol. É tão raro a gente ver um time que fica lá os 90 e tralá minutos sabendo o que quer, fazendo direitinho. Cara, o Paris Saint-Germain ficou com menos de 1 em expected goals no XG. 0.8. Foi uma chance, que é aquela bola que estoura no peito do John, pra mim. Vocês lembram de mais alguma? Eu não lembro de mais nenhuma. Foi só aquilo lá e acabou. Não teve nada. O PSG não conseguiu fazer nada contra o Botafogo ontem. 75% de posse de bola, tentou de tudo, mas assim, bola na casinha, nada. A bola não chegou no gol. O John não fez uma defesa, fez uma defesa. A gente tem que conversar sobre isso bastante. Eu sei que a gente acorda querendo a ilusão. Mas a gente tem que, vamos pensar, eu não tive tempo de pensar ainda, de olhar com calma e falar, meu, o que aconteceu, o que isso significa, porque, pô, é Copa do Mundo às vezes tem essas coisas, Copa do Mundo às vezes o Japão vence a Alemanha, Copa do Mundo às vezes a Costa Rica derrota a Itália, Copa do Mundo às vezes coisas loucas acontecem em Copa do Mundo. Eu não estou comparando a gente com a Costa Rica e o Japão, obviamente, mas estou falando que às vezes zebra acontece, às vezes coisas acontecem e não dá para dizer talvez que e generalizar. Então, eu não tive tempo de pensar ainda. A gente vai conversar disso, falar de nível técnico, como diz o Carlinhos. Será que o tempo absolveu mesmo o Carlinhos ou será que a gente está muito iludido com a primeira fase, chat? Será que a gente está muito iludido? Ou será que é diferente? A gente tem de falar de... Vamos olhar depois, vamos começar a conversar nós aqui e tentar chegar a uma conclusão sobre o que está acontecendo. Ainda é cedo, né? 20 de junho. Tem muito campeonato. Nem estamos na terceira rodada da primeira fase ainda. Estamos na segunda rodada da primeira fase. Tem muita coisa para acontecer. Tem oitavas, quartas, semi, tem a final. Tem tanta coisa para frente ainda. Mas sim, tá melhor do que a gente imaginava. Acho que todo mundo. E não adianta vir falar aqui que não. Porque a própria reação ontem do estádio, a gente viu no vídeo agora, né, do Mal, da Fernanda, do Brownie. Brownie vai infartar qualquer dia desse. Mas a própria reação dos torcedores do Botafogo, do time do Botafogo e nossa... É porque a gente sabia que era praticamente impossível. Ora, se a gente sabe que é praticamente impossível, então não é para falar, tá vendo? Não, tá vendo não. Ah, calou a boca? Não calou a boca de ninguém, porque a gente tomou um susto ontem. Todo mundo tomou um susto. Ninguém estava falando que essa vitória era possível. Ninguém achava. A gente falava, vamos lutar por um empate aí, grupo da morte, vai ser difícil para o Botafogo, como todo mundo achava. Então foi um choque, né? Acho para... Graças a Deus, foi um choque em cima do Petit Saint-Germain. Então bora falar daqui a pouco do Botafogo com mais calma, olhar o nível técnico, qual é o tamanho da diferença do futebol europeu para o nosso mesmo. Será que já dá para a gente cravar alguma coisa, ou será que está cedo? A gente vai falar isso já, mas temos que falar também do Inter Miami. O Inter Miami também ganhou do Porto, hein? O Inter Miami também ganhou do Porto, certo, chat? A gente não pode esquecer também que de tarde, isso aí é o que ofuscou, claro, porque é o Paris Saint-Germain, o campeão da Champions. Vamos falar primeiro de tática. Essa live vai ser mais curtinha, né? Porque eu tô sozinho, a gente só conversa entre nós aqui. Hoje o Canedinho tá indo pro jogo do Flamengo. Porque, você sabe, o Flamengo é o time do coração do Canedo. Ele disfarça, ele fala que ele é fluminense, mas no fundo ele é Mengão. A gente já conversou sobre isso aqui também. PSG teve a bola 75% do tempo. Então, de cada 4 minutos de jogo, 3 a gente via o PSG jogando e só 1 o Botafogo. Mas termina esse jogo, como eu estava dizendo na abertura, com menos de 1 de expected goal, 0.8. Com praticamente uma chance que estourou lá no peito do John e mais absolutamente nada. O Botafogo fez uma partida defensivamente perfeita. O Botafogo fez o que talvez a Inter de Milão quisesse ter feito na final, jogar desse jeito contra o Paris Saint-Germain, se defender desse jeito e não conseguiu. Os volantes jogaram muito. De novo, o Igor Jesus ganhou Superior Player of the Match pela luta lá na frente, pelo gol que ele fez. Mas é tão injusto, deveria ser um por posição, deveria ser um por setor do campo, porque assim, os volantes jogaram muito. O Alan jogou demais. E a dupla de zaga, o Barbosa, eu não sei se vocês repararam, o Alan foi bizarro,
Mas o Barbosa, ele tentou ele quase acertou uma caneta no Doué. No final do jogo, na esquerda aqui assim. Ele vem trazendo a bola e ele tenta dar uma caneta no Désiré Doué. Vocês repararam esse lance ou não? Vocês viram o chat? Foi uma loucura, ele quase acertou a caneta, ele jogou demais. E teve uma hora que ele bloqueia um chute de frente que 99,9% dos seres humanos teriam virado de costas ou teriam se protegido. Chutam a bola nele e ele domina de virilha, para não dizer outra coisa. Conhecemos o histórico do Barbosão. O chute vem nele, ele fica aqui de frente, assim, ó, tipo, pode chutar. Bum! E ele domina aqui na caixa de câmbio, cara. E sai jogando. A partida defensiva do Botafogo foi perfeita. Tinha organização para... Exatamente, Wesley. Foi isso aí. Tinha organização para sair. E eu acho que o PSG entrou, sim, de salto alto um pouco. Tanto que entrou com o time misto. Gastou contra o Atlético de Madrid. E depois tentou entrar com esse time misto aí. Quando o PSG percebeu que já era, que não ia ser fácil, já era tarde demais. Mesmo quando entram os titulares depois, João Neves, o time melhora. Mas não acontece nada. E a gente vai falar daqui a pouco de motivação, e é verdade, assim, os times brasileiros, latino-americanos, mexicanos, a gente está mais motivado para bater, pegar os caras europeus, ir para cima, não sei o quê. Mas eu não achei que o PSG ontem estava depois relaxado. O PSG odiou perder para o Botafogo. Vocês não sentiram isso também? Que o Kvaratskhelia estava puto. Donnarumma estava puto no final do jogo. Eu achei que eles entraram falando, pô, vai ser mole, vamos empatar esse aqui, e depois falaram, cara, os caras estão comendo a bola, os caras estão arrancando grama. Aí a hora que foi subir, já era, porque o Botafogo estava fazendo uma partida perfeita. E o mais importante para mim, como eu falei na abertura, para quem não estava aqui, é a concentração do Botafogo. O Botafogo não perdeu o foco em nenhum segundo e é super difícil, ainda mais com pausa. De não relaxar, não se expor, não perder a pegada em nenhum momento. Os caras jogaram mesmo uma final. Os caras jogaram como se estivesse com um jogador a menos, jogando uma final de Champions League contra o Paris Saint-Germain. Foi de uma entrega, de um coração, que poucos times conseguem. É raro a gente ver isso aí, o coração. E eu acho que o que mais comove a gente hoje, quem não torce o Botafogo, que é São Paulino como eu, os corintianos, tem palmeirense no chat falando, pô, torci muito pelo Botafogo. Eu acho que o que mais comoveu todo mundo, assim, que falou, pô, vamos torcer pelos caras, foi coração. Vocês concordam comigo, chat? Tava muito claro que ali, assim, não tem nada a ver com o bicho que eles iam ganhar, nada a ver com o prêmio que o John Textor ia oferecer, não tem nada a ver com a FIFA ou com a Copa do Mundo de Clubes ou com o dinheiro de passar para as oitavas de final. Não tinha nada a ver. Era só o Botafogo, que é um dos maiores clubes da história do Brasil, representando o futebol brasileiro, tentando dar uma paulada no maior time do mundo hoje, o melhor time do mundo, que é o PSG. Maior não, o melhor time do mundo, que é o PSG. E foi isso que deu orgulho. Eu acho que foi isso que fez a gente acordar hoje e falar assim, que dia maravilhoso, vamos aproveitar e desfrutar desse momento, porque o Botafogo honrou o futebol brasileiro, que vem tão machucado, a gente já vem perdendo Copa do Mundo, a gente vem se questionando, fazia 13 anos que a gente não batia nos caras, mal fizemos gol neles nos últimos anos. E quando você vê o que o Botafogo fez, cara, o Botafogo jogou por todo mundo, ele jogou por todos nós, o Botafogo jogou pelo São Paulo, pelo Corinthians, pelo Fluminense, pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Bahia, pelo Vitória, por todo mundo, pelo Cruzeiro, pelo Atlético. O Botafogo foi lá e fez o que todos nós gostaríamos que o nosso time fizesse frente a um europeu tão poderoso e rico quanto o Paris Saint-Germain. Foi lindo. Foi uma noite maravilhosa. Os Botafogos que estão aí no chat, os botafoguenses estão aí no chat com a gente hoje. Eu não sei se é a segunda maior alegria desse último tempo, se ela não é maior que a do Campeonato Brasileiro até, assim, de emoção hoje. Como é que vocês estão se sentindo? Eu não sei. Como é que vocês estão se sentindo hoje? O juiz era um horror, Marcos Souza. Que juiz ruim, pelo amor de Deus, o juiz era horroroso. Sobrevivemos a um juiz horroroso também. Mas no ranking de noites maravilhosas, está atrás só da Libertadores?
Vocês sentiram, e o Urag tá falando, vocês sentiram mais que até o Campeonato Brasileiro? Eu não sei como é que vocês estão se sentindo hoje. Tá só atrás da Liberta para mim, é o Marcos Vitor tá falando. Segunda maior vitória da nossa história recente. Então eu fiquei sentindo isso, falei, cara, será que é quase maior que um Campeonato Brasileiro? É quase maior que uma vitória em cima do Palmeiras fora de casa lá no Campeonato Brasileiro, sei lá. E muitos de vocês dizendo aqui que sim, torceram pelo Botafogo ontem. Só atrás da Taça Guanabara, só atrás da Taça Rio. Por último, falar do Igor Jesus, que lutou sozinho. Não é fácil ser centroavante, né? Porque você fica isolado, às vezes, contra 2 caras como ele. Ele estava no gol que ele fez contra o Beraldo e contra o Pátio. Belíssimo gol, também fez tudo direitinho. Mas ele lutou muito, né, o Igor Jesus. Ele atrapalhava pelo meio, ele caía pelas pontas, ele sabia segurar, ele deu muito trabalho. E que tanque fisicamente ele é, pelo amor de Deus. Parece que ele vai para a Europa mesmo, parece que ele vai para o Nottingham Forest, e ele tem tudo para dar certo na Europa, hein? Vanildo está perguntando se ele está melhor do que o Pedro. Sim, ele está jogando melhor do que o Pedro. O Pedro está voltando de lesão e ele tá um monstro físico, assim, ele tá um absurdo o que ele fez ontem, a briga até o final, cara, se estapeando. E teve uma hora que ele ficou reclamando da mão do João Neves, eu achei que ele estava errado. O João Neves deu uma cortada na bola e o juiz não viu. Que juiz fraco. Ainda bem que ele não complicou mais ainda o jogo. Muito ruim o juiz. O juiz estava numa rotação muito abaixo do que o jogo pedia. O Michael Chat está dizendo. É isso aí. O PSG, a gente ganhou do PSG com arbitragem brasileira, né? Com uma arbitragem típica que a gente está acostumado. Foi lindo. Foi lindo. É uma noite especial para o torcedor do Botafogo. Dá para dizer que está entre as maiores vitórias da história do clube, do futebol brasileiro, inclusive, desde 2012, desde aquela vitória do Corinthians contra o Chelsea, um time brasileiro não vencia em um jogo oficial uma equipe europeia. E foi o que aconteceu hoje. O Botafogo venceu o campeão da Europa, o Paris Saint-Germain. Temos o John Textor, é isso? Agora, há uma imagem. Vou colocar a imagem para vocês aqui do John Textor, ainda no campo do estádio lá de Pasadena, na Califórnia. Olha lá, ele comemorando e vai conversar com o André Galindo, nosso repórter que está lá. The first words, as primeiras palavras. I love you, Brazil! I love you, Brazil! This is for all of Brazil! Isso é para todos os brasileiros e todo o Brasil. Isso é para o Brasil. We can play football in Brazil. A gente sabe jogar futebol no Brasil. John Textor. Nós sabemos jogar futebol desde sempre, desde que o esporte foi inventado. Fato é que a vitória é realmente, absolutamente, para se estar em êxtase, né? E o torcedor tem todo o direito de ir dormir com alegria. Não vá dormir agora, espere o troca de passes terminar, assista tudo, que a repercussão vai ser enorme aqui no programa. Convido vocês aí de casa a participarem com a gente. Já tem muita gente aqui participando. Hashtag troca de passes no X, no Twitter. As mensagens aqui dos torcedores, né? A galera tá vibrando demais com essa vitória do Botafogo, que dá um passo à classificação. Daqui a pouco a gente vai explicar direitinho, porque é um regulamento pouco habitual no futebol. A gente vai conversar sobre ele daqui a pouco. Carlos Eduardo Mansur, que aula de defesa do Botafogo no jogo de hoje contra o PSG. E olha, o John quase não trabalhou. Textor? O John Textor vibrou. E o John goleiro trabalhou muito pouco nesse jogo, surpreendentemente, pelo menos para mim, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca, especialmente a torcida do Botafogo, que certamente está tendo uma noite mais do que especial. Antes, assim, eu acho que a questão estratégica do jogo ela é fascinante. A gente até vai falar dela com um analisador tático, porque eu acho que tem coisas brilhantes na forma como o Botafogo defensivamente abordou o jogo. Agora, eu acho que a gente precisa ter um pouco a dimensão do que aconteceu e talvez o tamanho da celebração, o tamanho da comemoração, do significado que a gente está dando, da nossa ênfase ao tratar do resultado, tenha como origem algo que não é bom para o futebol como um todo, que é uma grande doença do futebol atual, que é a doença da desigualdade econômica, né? O Botafogo é um projeto rico no Brasil, o Botafogo é um projeto muito rico no Brasil, que envolve muito dinheiro na nossa realidade. A última janela do Botafogo, mais de R$500 milhões.
Só que do outro lado não está um projeto de meio bi de reais. Está um país, está o Catar, né? Com as suas reservas inesgotáveis de petróleo e gás natural, com o seu poder político, com a sua influência, enfim. O PSG é um desses projetos de superclube europeu que, e a dimensão da derrota, da derrota do PSG, da vitória do Botafogo, ela tem muito a ver com o que ela comunica, por exemplo, para gerações novas de torcedores. Quem aqui ou é pai de jovens torcedores, como eu sou, e tem filhos das novas gerações, sabe que clubes como o PSG representam hoje no imaginário da juventude brasileira, inclusive, o poder imperial inatingível, né? Então, esse resultado, ele pode não resultar em título da Copa do Mundo de Clubes, ninguém pode garantir o que vai ser a sequência da caminhada, mas uma noite como essa, que um clube brasileiro consegue vencer um clube com o tipo de projeto que é o PSG, é algo que tem um impacto grande, tem uma dimensão grande. Essa dimensão ela pode estar se originando, sim, numa patologia do futebol moderno. É algo grave que o futebol seja tão desigual hoje e que a gente comemore, talvez, dessa forma, um resultado. Mas é muito difícil hoje fazer o que o Botafogo fez. É feito às custas de uma estratégia defensiva muito bem executada, de um sacrifício que faz os jogadores chegarem à exaustão no apito final, de erro zero, de tentar limitar as oportunidades, de ter menos a bola, de eventualmente atacar pouco. Não estou dizendo que é a única forma, mas foi a forma como o Botafogo encontrou. E como muitos fora da Europa, fora do clubinho fechado dos superclubes europeus, conseguem enfrentar esses times. E foi assim que o Botafogo conseguiu vencer. Venceu limitando um time que nos últimos 5 jogos, para você ter uma ideia, reta final de temporada da Europa, fez 19 gols em 5 jogos, fez 5 na Inter de Milão com gols esperados, que avalia a qualidade de chances criadas, o chamado XG, 3.12, fez 4 gols no Atlético de Madrid com gols esperados 2.02, hoje contra o Botafogo não fez gol, os gols esperados do PSG 0.49, de tanto que o Botafogo limitou as chances do PSG de criar oportunidades claras. Olha só, antes de eu dar uma boa noite para o Alex aqui, deixa eu atualizar vocês sobre a classificação do Botafogo, né? O que o Botafogo precisa fazer na última rodada para garantir essa classificação à próxima fase. Porque o regulamento prevê que em caso de empate triplo, que é o que pode acontecer, nós estamos dizendo aqui tudo em caso de derrota do Botafogo, né? O Botafogo pode vencer e aí acabou, não tem erro nenhum, ou empatar. Se o Botafogo vir a perder do Atlético na última rodada... Estou até consultando aqui o regulamento para fazer isso. O regulamento prevê o seguinte, que é o confronto direto entre os times empatados. Nesse caso, seriam 3 times, os 3 terminariam com 6 pontos. Então, o confronto direto não se aplica porque cada um ganhou do outro, né? Então, o Botafogo ganha do PSG, PSG ganhou do Atlético, o Atlético ganharia do Botafogo. Então, o segundo critério seria o saldo de gols, mas não no grupo todo. Não. Apenas nos confrontos entre esses 3 times que terminaram empatado. E aí fizemos a conta que o Paris Saint-Germain ganhou de 4-0 do Atlético e perdeu para o Botafogo 1-0. Então, a participação dele nesse trio terminou. Ele ficaria com 3 de saldo. 3 de saldo. 3 pontos. O Botafogo, se perder por 1-0 do Atlético, o Botafogo fica com 0 de saldo e o Atlético ficaria com -3. Então o Botafogo passaria. Se o Atlético perder por 2 gols de diferença... Se o Botafogo perder por... Isso, se o Botafogo perder por 2 gols de diferença, o Atlético fica com -2 e o Botafogo também com -2. Não, o Botafogo com -1. Então, o Botafogo conseguiria passar com 2 gols de diferença. Então, 2 gols de diferença, se perder por 2 gols de diferença, o Botafogo passa. Se perder por 3 gols de diferença, aí vai para o critério de gols a favor, nesse caso passaria o Atlético. Então, a matemática é a seguinte, para resumir para vocês, o Botafogo se ganhar passa, se empatar passa. Se o Botafogo perder do Atlético de Madrid, vai para o critério de desempate, que é o seguinte, resumindo, se o Botafogo perder por até 2 gols de diferença, ele também se classifica. A gente está considerando o empate triplo, considerando a vitória do PSG sobre o Seattle. Exatamente. Pode ser que isso não aconteça e a situação se encaminhe mais todo mundo imagina, aí, né, que o Paris Saint-Germain vai ganhar do Seattle. Então, se isso acontecer e o Botafogo vencer, empatar ou perder por até 2 gols de diferença do Atlético, ele avança à próxima fase. Olha, o mundo se abriu para o Botafogo. Isso. Certo, Alex? Boa noite. Que noite, hein? Que noite para o Botafoguense. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa.
Isso é o futebol, cara. Em um jogo as coisas eles podem acontecer, né? Essa questão. Mas só que para acontecer você tem que programar bem, estudar bem, treinar bem e depois executar como o Botafogo acabou executando, né, cara? Da maneira que eles se armaram para fazer isso, cara, foi muito legal. Porque você coloca esses 3 volantes e o Alan chegou no Botafogo, né? Foi um jogadoraço, cara acostumado a jogar esse tipo de jogo, então ele trouxe realmente tudo isso que precisava. Só que ele não trouxe uma linha de 5 com esses 3 volantes para ficar marcando, né? Esses outros 2 da frente, eles ficavam um pouco na frente dos 2 volantes aqui, meio central, para depois dar tempo deles rodar, foi diferente. Era um time estreito. 3-3, isso. A ideia era defender o centro. Isso, só que daí a hora que os zagueiros podiam sair, o Grego fazia essa entrada no meio dos 2 ali e aí na beirada conseguia triplicar essa marcação, que daí era um zagueiro, lateral e mais daí esse ponta que vinha. Então o Botafogo fez isso com maestria e é algo que fica para a história, tem que comemorar mesmo, cara. A classificação ou não, ela é um outro passo. Se isso naturalmente concentrou-se muita energia, foco, se isso vai ter uma descarga de energia para o jogo contra o Atlético dar ruim, é outra coisa, tem que administrar isso também. Se fosse no Mundial de Clubes, o outro, um jogo só, estaria Botafogo campeão do mundo. A taça estava na bagagem vindo para o Brasil. Isso aí. Isso. Mas a Copa do Mundo é diferente, mas foi um grande jogo e um grande resultado. Justa a escolha do Igor Jesus como o melhor em campo, ô Mansur? Olha, é porque o trabalho que ele teve foi por vezes solitário, mas sempre incansável, né? Tentar segurar aquela bola o mais longe do gol possível. Tentar manter o mais tempo. Né? Fez o gol ainda, enfim. Agora, Marlon Freitas, Gregory, Alan, Jair e Barbosa, os 2 zagueiros fizeram partidas imperiais. Eles ganhavam quase todas as bolas que passavam próximo da área. Os 2 laterais também, porque eles deixavam a bola chegar nos caras para depois chegarem as dobras, né, cara? Então os 2... E foi preciso um acerto, né? Porque no começo do jogo que o Kvaratskhelia estava tendo alguma... Começou por ali, né? Mas eu acho que era calculado esse risco. Porque ele estava conseguindo levar alguma vantagem ali no começo do jogo. Não estava dando tempo de chegar depois às dobras. Depois veio a dobra, né? E aí o ambiente ficou um pouco mais controlado. O Kvaratskhelia teve pouco êxito, por exemplo, nas jogadas individuais, né? Acho até que a ideia era assim, vai ter que ter um 1 contra 1 pelo lado do campo, porque a ideia vai ser proteger o centro. O PSG raramente coloca mais de um pelo lado, pela forma como ele se posiciona. Então se assume esse tipo de risco. O Kvaratskhelia poderia ter criado no primeiro lance do jogo o gol, né? Sim. O John faz a defesa. Mas tudo isso eu acho que estava dentro do plano. Você não vai cobrir o campo inteiro, o cobertor curto vai estar sempre presente no futebol. Mas para mim estava muito claro assim, que a ideia era de um time estreito. Os 6 homens, 3 atacantes e 3 meias do Botafogo, ocupando um espaço muito curto entre eles, não só se você pensar verticalmente, mas também lateralmente, né? Eles estavam muito juntos defendendo o centro do campo. Por quê? O PSG em geral tem a saída com 3 homens, o lateral do lado esquerdo fica mais na saída, no caso, quem jogou hoje foi o Lucas Hernandes. Quando é o Nuno Mendes, ele passa, mas num segundo momento, já na jogada, e muitas vezes passa por dentro. O Hakimi vem também, vem muito pelo centro. O Doué, que é o ponta direita, por vezes aberto, por vezes também flutua para dentro. Quem fica aberto é o Kvaratskhelia pelo lado esquerdo. E o que o PSG faz? A partir de ocupação de espaços, ele começa a fazer rotações entre esses jogadores, mas muito concentrado nos homens por dentro. Então, para mim, o Renato Paiva, lendo o que é o sistema ofensivo do PSG, bloqueia o centro do campo, impede que esses jogadores façam essas infiltrações e em tese, ele deixa que os laterais cuidem dos homens por fora. Funcionou brilhantemente, né? Porque a coordenação com que isso foi feito foi brutal. Ainda que você considere, o PSG perde um pouco dos seus mecanismos, não começando com o Fabian Ruiz, não começando com o João Neves, não começando com o próprio Nuno. Não tendo o Dembélé. Não tendo o Dembélé no momento. O fato é que entraram esses titulares do segundo tempo e eu acho que o Botafogo defendeu com ainda mais tranquilidade, né? Ele já estava dominado, né? Vai passando um ponto, você vai conseguindo conter, você vai minando, né? E vai irritando o adversário. É normal, né? Aí você começa a não jogar o seu natural. Você tem que fazer, lógico, um esforço a mais. Mas o fato de ter marcado super bem atrapalhou bastante o... Deixa eu fazer mais uma explicação aqui, porque tem muita gente na hashtag dizendo que as nossas contas estão erradas, porque eles estão levando em consideração
o saldo de gols total do grupo. O regulamento, pessoal, ó, o João Luiz Gagano, Fernando Félix, entre tantos outros aqui na nossa hashtag Troca de Passes, estão dizendo que se o Botafogo perder por 2 gols de diferença, ele estaria fora e não classificado, como dissemos aqui. Vamos repetir o regulamento para vocês aí não ficarem desinformados. O regulamento dessa Copa do Mundo de Clubes é diferente do que a gente está habituado, né? Quando o confronto, o empate triplo, que pode acontecer na última rodada, vai para a decisão do saldo de gols, não vale esse saldo de gols que vocês estão vendo aqui no nosso super telão. Vale o saldo de gols dos confrontos entre os 3 times que terminaram empatados. Ou seja, nos jogos entre esses 3 times, né, o Seattle Sounders não conta. Os jogos contra o Seattle Sounders como ele tá fora, porque ele não vai contar isso. Então, os jogos entre eles é o que conta. Então, se o Botafogo, do jeito que tá, porque o Paris Saint-Germain ganhou de 4-0 do Atlético de Madrid e perdeu por 1-0 para o Botafogo. Se o Botafogo fizer perder por 2-0 para o Atlético de Madrid, o saldo fica -1 para o Botafogo contra -2 do Atlético de Madrid. Então, por esse quesito, o Botafogo passa, tá legal? Explicadinho para vocês? Então, não é o saldo de gols geral do grupo, e sim dos confrontos entre os 3 times que, nessa hipótese, terminariam empatados. Artigo 13 do regulamento. E, se 2 times do mesmo grupo estão iguais em pontos após o fim da fase de grupos, os seguintes critérios são aplicados. A maior número de pontos obtidos nos jogos da fase de grupos entre os times envolvidos. Podem ser 2, podem ser 3. Maior diferença de gols, ou seja, maior saldo de gols, resultando 2 jogos da fase de grupos entre os times envolvidos. Podem ser 2 times empatados, podem ser 3. E depois, maior número de gols marcados em todos os jogos da fase de grupos entre os times envolvidos. Isso significa que se o Paris Saint-Germain ganhar de 1-0, ele já está classificado. Vencendo o jogo, sob qualquer placar, ele não precisa fazer conta. Ele vai se classificar com vitória. Voltando a falar do jogo, né, a gente comentava ontem aqui, Alex, Mansur, amigos do Troca de Passes, sobre de que maneira o Renato usaria a estratégia, que maneira ele escalaria o time pensando nesse jogo, né? O Botafogo, convenhamos, não fez um bom jogo contra o Seattle Sounders na estreia, apesar da vitória. E aí foi mais ou menos aquilo que a gente imaginava, tirando um jogador de frente, colocando mais um homem de contenção no meio-campo, e a escolha dele, né, aparentemente, foi a mais correta, porque o Botafogo preencheu muito bem os setores ali para evitar o bombardeio que a gente imaginava do PSG. E vem uma condição sobre a discussão, sobre o que é mais corajoso ou menos corajoso. Menos corajoso é eu colocar mais defensor e menos jogadores ofensivos. Ou a gente tem essa questão, não, hoje ele foi corajoso, que ele colocou os 3 caras de frente, com os 3 volantes ali, ele equilibrou. O importante é a dinâmica disso. Eu acredito que o corajoso é você realmente enfrentar algo da maneira que o Botafogo conseguiu enfrentar, de quem realmente é a cara de quem estudou. E cada um exerceu o seu papel. Por que o Atlético de Madrid, com toda a sua competência, seus jogadores, seus investimentos, que é muito maior, com seu treinador, que treina e sabe muito bem fazer um time muito efetivo, eficaz no lado defensivo, tomou 4 gols? Isso é jogo de futebol, né? O Atlético de Madrid jogou pior do que o Botafogo hoje, é óbvio, e o Paris jogou um jogo espetacular também contra o próprio Atlético de Madrid, que não vem às vezes para o jogo, as características do jogador daquele dia, naquele momento, acaba realmente se casando. Então eu acho que se enfrentou com coragem, sim, e aí o Botafogo foi se encontrando e confirmando aquele seu planejamento, que daí foi gerando confiança para ele, para falar, é isso que nós temos que seguir fazendo. Só que aí que está a grande dificuldade, que é você se manter fazendo isso nesse nível, que se você não se manter fazendo isso durante os 100 minutos, você vai ter um risco maior para você perder. E o Paris parece que não foi tendo energia para poder encontrar. E foi aquele dia onde as 2 primeiras finalizações, o John ali pegou fácil, depois teve aquela da bola parada que resvala assim e vem no John, ele pega. Então eles fizeram tudo muito bem e acabaram colhendo isso. Mas esse peso sobre coragem, eu acho que é sempre coragem desde a maneira que você quer enfrentar
E a maneira que ele enfrentou foi interessante. Do lado, eu acho que ele teve esse lado fascinante de como ele conseguiu fazer isso funcionar. Interrompemos Carlos Eduardo ou Mansur aqui, enquanto ele começava a fazer uma análise pra gente do jeito Botafogo de defender. Jeito Renato Paiva de defender hoje o PSG. Então, vamos perceber a cara dele de satisfação, né? Exatamente. Claro, nem poderia ser diferente. O que ele imaginou no jogo acabou acontecendo. Aqui está voltando aqui, o PSG se prepara para iniciar o ataque, é aí que eu quero chamar a atenção. Aqui. Os 3 meias do Botafogo e os 3 atacantes concentrados numa área pequena do campo, estreita o tempo todo, defendendo o centro e empurrando sempre o jogo, obrigando o PSG a jogar para o lado. Por quê? Porque é um time que faz muita infiltração dos meias pelo espaço entre lateral e zagueiro, que busca quase sempre alternar posições e infiltrar por dentro. É evidente que tinha um risco assumido, que eram, por exemplo, essas inversões, como vai acontecer agora. O lado de cá, naturalmente, você vai estar defendendo o centro, está com o seu time concentrado no centro, as laterais você vai precisar balançar esses meias o tempo todo. E aí que eu vou chamar a atenção para outra questão. Recebe o Kvaratskhelia aqui na esquerda. Olha como o deslocamento de Arthur, Gregory, Alan, todos os meias do Botafogo correndo para tentar fechar esse espaço. Isso é um esforço físico enorme para preencher, por exemplo, infiltrações nesses espaços entre lateral e zagueiro e entre os zagueiros que o PSG faz com muita maestria. Aqui vai resultar em finalização, mas a chegada dos jogadores conseguiu minimamente tornar essa finalização um pouco mais difícil. É como se o lance fosse se repetir minutos depois. Está aqui o Botafogo defendendo. De novo, veja só. Então aqui. O time está concentrado na defesa do centro do campo. Não tem problema a beirada, porque olha lá o lado direito, né? Aqui está o Hakimi nesse caso que está aberto. Hakimi não tem problema, porque até a bola chegar lá, vai dar tempo de... Junto, né? Esses jogadores vão ter que fazer o que a gente chama de balanço. Balança para cá ou balança para cá de acordo para onde a bola for. Enquanto isso, é importante evitar facilidade para esses homens receberem. Para o Vitinha receber a bola com liberdade. Aqui o Mayolu, o Zaire Emery, no caso, se fosse João Neves, se fosse Fabian Ruiz, para que esse jogador... Porque o PSG, o que ele faz normalmente? Esses homens de dentro estão sempre tentando buscar ataque, enquanto os jogadores que estão no ataque fazem o movimento contrário. É uma alternância constante de posições. E o Botafogo precisava estar compacto pelo centro para evitar isso. O PSG vai girar, porque não tem espaço para entrar tão facilmente por dentro. Está vendo aqui, completamente tapado, o Vitinha, né? Pela marcação, esses homens aqui estão bloqueando, tentando bloquear o passe. Aqui, quando a bola entra, já tem o Alan imediatamente por trás e o jogo vai para fora, obrigatoriamente, porque o Botafogo fechava bem o espaço. Resta a mesma inversão do primeiro lance. E, de novo, você tem a corrida dos volantes do Botafogo para tentar fechar o espaço. Todos esses meias balançando na direção de onde o PSG tentava atacar. E aí o Kvaratskhelia chuta bem, mas com muita dificuldade. O que isso resultou ao Botafogo? No lance do gol, você tem uma sucessão de duelos sendo travados no centro do campo, o Botafogo vai ter muitos jogadores juntos, ó. E próximos. E ele vai conseguir, de um meio campo que é difícil, ele vai conseguir ganhar os duelos. Olha a quantidade de jogadores do Botafogo que estão aqui em torno da bola. Nessa disputa. E ao mesmo tempo, você tendo um Arthur e Savarino assim por dentro primeiro, você vai tê-los melhor posicionado quando você roubar a bola. Porque se eles já estão aqui abertos, não, eu vou pegar aqui, vou defender a amplitude, a hora que você rouba a bola, eles também estão meio fora do jogo e o campo fica maior, né? Mais espaço para eles correrem. E a distância, por exemplo, quando saiu o passe em profundidade, o Savarino vai fazer... O Igor Jesus não está recebendo um balão largo em profundidade. Ele está recebendo de um jogador minimamente próximo dele. E ele está bem marcado ali, ó. Ele que arruma... A bola foi perfeita, você vê, ele arruma a solução dos dois jeitos, que foi o drible. Foi a bola passando perto dele, né? O drible, que é a caneta, e depois a finalização. Esse gol lembrou muito o gol do Adriano Gabiru, no Internacional do Alex em 2006 contra o Barcelona. Tá errado, Alex? Parece. Tem semelhança, não tem? Tem semelhança.
O gol do Mineiro também, do São Paulo contra o Liverpool. O contexto em que o jogo é disputado, né? Um adversário fortíssimo, estratégia. Sem dúvida. Você não chega com tanta gente na sua ação ofensiva. E até porque nesses lances, o pessoal fala assim, mas marcou mais pressão, menos pressão. Nessas vezes que, mesmo que fosse uma alta, não pressionando tanto, mas bem posicionado lá em cima, você vê as bolas acabaram entrando aqui. Sem dúvida. Daqui a pouco você fica aqui, você se controla um pouco mais, é o tipo de time que não dá pra você ficar indo lá e dando esse espaço aqui. Você sabe que a gente tem audiência internacional, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Camilo Pinheiro Machado, nosso companheiro de Nova York, ele, Joaquim, Eduardo, Marcelo, eles me mandaram mensagem que todos se reúnem lá nos Estados Unidos para assistir o Botafogo e o Troca de Passes. Espetacular. Então, eles estão reunidos lá, 2 deles até foram pro estádio, mas estão todos vendo o programa, acompanhando sempre. Um abraço para todos aí. Camilo Pinheiro Machado. É isso, lá nos Grande Estados Unidos, acompanhando o nosso programa, o Troca de Passes. Que honra, hein? Hoje ele tá lá comemorando a vitória do Botafogo, tomando um bourbon, um whiskyzinho com Guilherme Pereira, nosso repórter. Estão lá. Que saúde, viu? Assistindo o jogo. Ambos bem acompanhados, um do isso outro. aí, que vida, viu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A empolgação do torcedor do Botafogo é justa, né? A gente preparou aqui, uma imagem pra vocês darem uma olhada. Veja se estão empolgados ou não. Dá uma olhada, ó. Mansur, não é mole, não! O Botafogo não é Inter de Milão. Agora, o torcedor é espetacular. Gozem desse momento. Parabéns ao torcedor do Botafogo. Que alegria o Botafogo. Imagina esses dias que eles vão viver lá nos Estados Unidos até o próximo jogo, saboreando esse resultado. Deve ser uma sensação maravilhosa. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link pra você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.